Graça e paz, irmãos. Bom estarmos aqui e hoje você vê um cenário um pouco diferente. Por quê? Porque resolvemos gravar também a escola dominical, levar aqui para você essa lição, né, da nossa revista. Já estamos aqui terminando, é a lição número 12, o que é missões, e eu quero então compartilhar essa lição com você, e quem sabe em breve a gente pode estar voltando, né? Vamos orar aí, quem sabe o conselho vai conversando e pode ser que início de agosto, Deus abençoando o nosso estado, a nossa região, a gente consiga voltar de forma presencial. Mas vamos orar, né? Só Deus mesmo para estar aí nos abençoando, né? Nos ajudando a resolver esse problema que foge, né, ao nosso controle. Mas é muito bom, né, estarmos aqui, tá? Então a gente vai compartilhar essa lição que é tão importante. Queria usar o quadro aqui, mas não vai ser possível. Então vamos conversando com os irmãos sobre o tema. Se você tiver a revista, logicamente, quiser pegar a sua revista aí, né, e acompanhar, é bom, né, que você pode também ir grifando algumas coisas que achar importante. Nós já estamos terminando a revista, tá? 12ª lição, mais uma, e a gente acaba. Então, a nossa lição, o tema é o que é missões, tá? Nós vamos estar orando, pedir a Deus que, né, nos dê discernimento, nos dê orientação sobre isso. Não teremos nenhum hino, apenas a oração e já entrando com a nossa lição, ok? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado porque temos essa oportunidade, apesar das circunstâncias, de estarmos aqui, Senhor Deus, e meditarmos na palavra do Senhor. Abençoa nossa vida, nos dê discernimento, cuida dos irmãos que estão em casa, ouvindo essa palavra, para que, ó Deus, não apenas esta palavra, mas tudo aquilo que temos ouvido do Senhor por meio de boas pregações, boas lições, possam nos ajudar a crescer cada vez mais. Nós te louvamos, ó Pai, pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu vou ler aqui Atos capítulo 1, dos versos 6 a 8. Diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram a Jesus, né? Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Muito bem, irmãos, então esse é um tema muito conhecido, né? Ninguém vai dizer que não sabe o que é missões. Todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos com missões, né? Principalmente Igreja Filadélfia, né? Porque a gente ora, a gente contribui, né? E não temos ainda um missionário nosso no campo, mas é como se tivéssemos, né? Porque estamos auxiliando pessoas que estão lá. Então, de uma certa forma, você está fazendo missões quando contribui. Então, certamente a nossa igreja está bem envolvida com missões. Mas tem até algumas lições que eu diria que é mais uma recordação, né, daquilo que é o aspecto missionário para a igreja, para nós não perdermos de vista que esta é a nossa tarefa, esse é o nosso dever, né, dados aqui por Jesus, a nossa igreja. A palavra missão, todos nós sabemos que ela, no conceito bíblico, significa enviar, né? Lógico. Então alguém vai para uma missão, alguém foi enviado para realizar aquela obra, né? Para realizar aquela tarefa. Então ele é um missionário.
no aspecto bíblico, lógico, que é, né, levar aí a palavra do Senhor Deus. E aqui na introdução, o autor ele apresenta três exemplos desse conceito bíblico de missões. Então olha para você ver, em João 3,16, primeiro ele vai dizer sobre esse Deus missionário, né? Deus enviou o seu Filho, Deus enviou Jesus, para que ele então, né, cumprisse aquele ministério de morrer na cruz por nós pecadores. Então Deus é um exemplo fiel, né, de missões. O segundo exemplo ele vai apontar para o próprio Jesus, quando Jesus aí envia os seus discípulos para realizar uma tarefa missionária. Você vai encontrar tanto aqui, né, o texto que nós lemos, quando ele fala que os discípulos, principalmente eles aqui envolvidos nesse momento da ascensão dele, seriam testemunhas, como hoje nós o somos, e também lá em Mateus, né, 28, 18 a 20, que você tem ali também a palavra de Jesus orientando a igreja e dando uma ordem à igreja para que a igreja pudesse, né, e possa sempre pregar esse evangelho até os confins da terra e até a consumação dos séculos. E além de Deus, o Pai, e de Jesus, o Filho, nós temos também a igreja, no contexto de Atos, que também ela envia os missionários, né, para cumprir esse dever dado por Deus. Então você lembra lá, principalmente Atos 13, deixa claro que o próprio Espírito Santo orientou a liderança da igreja para que separasse Paulo e Barnabé, e a partir dos dois, né, você tem uma equipe missionária formada, né, para pregar o evangelho, e pregar o evangelho, né, em todo o mundo daquela época. Então, você lembra, conhece muito bem a história. Então a igreja também, ela já teve aqui nesse contexto uma atitude missionária. Então você tem Deus, né, enviando Jesus, Jesus enviando os seus apóstolos e discípulos, e a igreja enviando Paulo e sua equipe. Muito bem, meus amados irmãos, é importante observar que o autor destaca que missões se refere muito à identidade da igreja, quando essa igreja ela é chamada para amar a Deus e servir a Deus. Então, amar a Deus, servir a Deus, logicamente que envolve a identidade da igreja, aquilo que ela é e aquilo que ela deve fazer. Isso é muito bem exemplificado por Pedro, lá em 1 Pedro 2,9, quando Pedro relaciona a identidade e a missão da igreja. Logo que ele diz lá, né, ele diz que nós somos, então nós somos, né, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então essa é a identidade que nós somos. Para quê? Aí ele vai dizer, com o propósito, né, de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então identidade e missão. Jesus, ele faz o mesmo. Quando ele afirma aquilo que nós somos. Exemplo, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Então há uma identidade. Para quê? E ele vai dizer, para que a nossa luz brilhe, né, e para que nós, com o sal, também possamos dar sabor, né, influenciar de forma positiva o mundo com a pregação do Evangelho. Então somos sal, somos luz. Então isso para identificar também quem somos e o que devemos fazer. O apóstolo Paulo, da mesma forma, né, ele define a sua identidade e define a missão dele. Né? Ele diz que ele é servo de Cristo, então identifica-se como servo de Cristo. Para quê? Para pregar o Evangelho, que era uma missão
né, que Paulo tinha uma consciência muito clara de que Deus o chamou para isso. Tá? Então, missão é isso. Então, a igreja ela tem que ter essa identidade, o que ela é, né, diante de Deus, principalmente, que vocacionou essa igreja, e para quê que ela está neste mundo, né? Qual é o propósito de Deus para a igreja? E o maior propósito de Deus para a igreja é, de fato, pregar o Evangelho, né? Ser testemunha dele neste mundo. Muito bem, irmãos. Então, fazendo um resumo aqui, né, dos pontos principais. Primeiro, o autor diz que a missão, é preciso ver a missão na perspectiva reformada, tá? Então, o que nós entendemos de missões a partir da reforma? Porque você sabe que a partir do 3º e 4º séculos, a igreja, né, ela se envolveu consigo mesma, com seus erros, e ela perdeu, né, uma visão missionária. E a partir da reforma, isso começa a ser resgatado, tá? Para aqueles que se tornaram crentes fiéis ao Senhor Jesus. Pois bem, a Confissão de Fé de Westminster, ela deu muita ênfase nesse aspecto missionário, na questão da tradução da Bíblia para outras línguas. Então, a ênfase da Confissão de Fé foi esta, né, que a Bíblia precisava chegar às outras nações, ser traduzidas para aquelas línguas, para que outras pessoas conhecessem o Evangelho, como conheceram, fazendo parte dessa comunidade formada por Deus, né? Porque nós somos a igreja invisível, a igreja dos eleitos, mas somos também a igreja visível, né, aí em muitas denominações verdadeiramente cristãs. Então, essa foi a ênfase da confissão. A ênfase do Catecismo Maior, né, que é outro documento doutrinário, ele também levanta a questão do dever, tá? Aí aponta mais o dever de pregarmos o Evangelho. Então, após a reforma, isso foi trazido à tona, de que a igreja precisava agora pregar o Evangelho, né, corrigir aqueles erros que até ali tinham acontecido. Na pergunta 58, ele vai fazer sobre a exaltação de Cristo e a ascensão. Ele responde que é dever, né, da igreja pregar o Evangelho a todos os povos. E na pergunta 191, acerca da petição venha o teu reino, esclarece que pedimos que o domínio do mal seja destruído e o Evangelho seja propagado por todo o mundo. Muito bem, irmão. E na Reforma Protestante ainda, do século XVI, a Reforma ela procurou trazer assim um impacto no que nós conhecemos na história como avivamento teológico, avivamento espiritual e avivamento missionário. Então a Reforma ela enfatizou muito, né, essa verdade, e o autor levanta aí que isto é em 3 áreas. A Reforma deixou muito claro, né, a perspectiva desse avivamento teológico, espiritual, missionário em 3 áreas. Primeiro, logicamente, que era traduzir a Bíblia, né, para vários idiomas. Então você tem lá Lutero, você tem o Calvino, você tem o Zwingli, você tem vários autores, né, de linha reformada que se esforçaram para isso, tá? Em traduzir a Bíblia para outras linguagens, para outras línguas, para que outras nações conhecessem o Evangelho, tá? Então você pode perceber aí. Em segundo lugar, também a Reforma ela enfatizou bastante a importância da igreja plantar outras igrejas, muitas igrejas pelo mundo. Então a plantação de igrejas, tá? Então principalmente igrejas de cunho reformado. Então você vê por isso que logo, né, toda a Europa vai sendo alcançada pelo Evangelho
em razão da visão e do trabalho dos reformadores. Tá? Depois você pode ler na revista aí, não vou destacar, tem aqui vários dados, né, relacionados pelo autor, como resultado dessa ênfase da reforma, né, implantar igrejas. Depois você dá uma lida aí com mais tempo. E terceiro aspecto aqui da reforma também foi ensinar que a propagação do evangelho, ela é dever de todos, não é dever de um ou de alguns, não é? Então nós não podemos deixar ou cobrar, né, de poucas pessoas na igreja, principalmente da liderança, que eles devem pregar o evangelho. Não. Então a reforma deixou claro: cada cristão é um missionário, cada família tem que ser uma agência missionária. Então eu preciso entender isso, né? Então o dever de pregar o evangelho, ele está sobre mim, ele está sobre você. E é aquilo que a gente sempre diz na igreja: à medida que a igreja evangeliza, à medida que a igreja entende o seu papel no mundo, então certamente nós teremos aí muitas conversões, teremos um crescimento exponencial. Creio eu que Deus há de fazer isso à medida que houver um despertamento na vida de cada crente da igreja, especialmente da nossa igreja Filadélfia, né? À medida que você, meu irmão, entende essa verdade, que você foi chamado por Deus e agora precisa repassar essa palavra, pregar esse evangelho, então a gente vai, com certeza, crescer. Muito bem. O segundo ponto da lição, ele vai dizer sobre, então, a missão da igreja, no entendimento de Atos 1, de 6 a 8, que nós vemos aqui. Então, o que acontece, meu amado irmão? Aqui em Atos 1, 6 a 8, você percebe que Jesus, ele é a ascensão dele, né? E os discípulos perguntaram ao Senhor se aquele seria o tempo em que Israel seria restaurado. Uma grande polêmica da conversão de Israel. Todo Israel será salvo? Né? Então, uma briga teológica aí para saber. Alguns defendem que todo Israel será salvo, né, como nação. Outros defendem que os eleitos lá em Israel serão salvos. A gente não sabe o propósito de Deus, porque todo israelita é como qualquer um de nós, né? São pessoas pelas quais Jesus morreu e que precisam crer nele. A salvação não será dada simplesmente por fazerem parte de um povo, né? Tem que ser pela fé em Jesus Cristo. Mas os discípulos, lógico, né, são judeus, estão preocupados com isso e perguntam para Jesus. E Jesus então responde falando sobre o tempo. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então o autor trabalha a questão do tempo aqui, do Kairos e do Cronos, mas ele vai mostrar, e nós sabemos disso, que o tempo aqui é um tempo mais relacionado ao aspecto missiológico e não exatamente escatológico. Então o que Jesus está dizendo que não é para a gente ficar preocupado com o tempo do fim. Quando é que Jesus volta? O que vai acontecer? Quem será salvo? Nada disso. Ele está dizendo que nós precisamos aproveitar o tempo como oportunidade. Então, o resumo que nós podemos perceber aqui é isto, né? Não é preocupar com o que vai acontecer. Israel será salvo. O Brasil será salvo. Quantos bilhões serão salvos? Irmãos, não compete a nós. Compete a nós fazer a missão, cumprir a missão. Então, por isso que ele vai dizer que a missão da igreja é entender que o tempo dela é um tempo oportuno. Por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios que hoje é um tempo oportuno para a salvação. Por isso que Hebreus vai dizer que se você ouvir o Evangelho, não endureça o seu coração. Então é um tempo oportuno. E tem aqui, aí eu vou destacar a palavra desse comentarista, né? Paul Hibbert. Eu vou ler aqui na revista como está.
Provavelmente ele é o mais influente antropólogo e missionário de nossa geração. Ele afirmou que o Evangelho transforma o ser humano em 3 dimensões: suas convicções, seu comportamento e sua cosmovisão. Mas uma igreja transformada apenas em suas convicções e não em seu comportamento torna-se uma igreja nominal. Quando transformada em seu comportamento, mas não em suas convicções, torna-se uma igreja legalista. E se transformada em suas convicções e comportamento, não em sua cosmovisão, torna-se infrutífera. E talvez sejam esses os maiores perigos da Igreja de Cristo em nossa geração. Então, uma igreja é uma igreja dividida, né, em suas dimensões. Às vezes uma igreja nominal, uma igreja legalista, uma igreja infrutífera, né? Uma igreja que não tem visão daquilo que Deus tem para ela. Então, meu amado, nós precisamos entender o tempo oportuno. E é hoje, tá? Então, é hoje. Pregue o Evangelho, dê um bom testemunho. Quando acabar a pandemia, então vamos pregar mais ainda a palavra de Deus. Terceiro e último, ele diz sobre o desafio missionário hoje, né? Então hoje, o autor levanta muito bem que após 2000 anos de história, mais de 500 anos depois da Reforma Protestante, boa parte do mundo ainda continua sem conhecer o Evangelho. Eu diria o seguinte: sem conhecer o Evangelho ou porque abandonou o Evangelho, né? E nós temos ciência disso, que principalmente nos países onde a reforma se originou, né, países lá da Europa, o Evangelho está sendo pregado novamente, porque as gerações futuras, né, principalmente século XVIII, XIX, XX, eles deixaram o Evangelho. Então, são pessoas que não conheceram o Evangelho. Então, precisam ser evangelizadas novamente. Tá? Então, são nações, inclusive, que a nossa igreja, né, a igreja presbiteriana, tem procurado alcançar. Muitos países da Europa e tem sido bem sucedido nesse ministério aqui. Então, mas o autor diz que, assim, no mundo todo, né, hoje nós temos aí, segundo ele, mais ou menos 2.000 nações, né, não alcançadas. Nós temos aí mais ou menos 2 bilhões de pessoas que nada ouviram de Jesus em sua própria língua. E mais alguns detalhes que ele traz aí. Porém, é bom lembrar que o fato do Evangelho não chegar não torna esse homem desculpável ou justificado, né? Por isso que Romanos 1:20 deixa bem claro, tá? Que o homem ele tem condições de, olhando para a criação, crer no Criador. Isso é muito lógico, né? Muito lógico. Se tem a criação, tem que ter um Criador. Então, por mais que a palavra não chegue, o homem tem que tomar uma decisão em relação a Deus, o Criador. Mas, lógico que a igreja, ela se esforça para levar esse Evangelho a todo mundo. E nós sabemos que, de alguns anos para cá, né, a questão da tecnologia ajudou muito, né? Muito e muito. Então, hoje, uma mensagem que você joga aí nesse meio social, em alguma rede, né, social, ela pode chegar, né, no mundo todo. Então, ficou muito mais fácil. E, de repente, isso até pode criar uma proximidade maior da volta de Jesus, já que esse é um dos últimos sinais, né? O Evangelho chegar a toda criatura, mas está sendo pregado. Queria também destacar o que o autor coloca aqui, ó, no final desse ponto. Ele fala o seguinte, sobre os desafios, né? Quanto ao desafio urbano nas cidades de médio e grande porte, há 3 vezes menos evangélicos nos extremos socioeconômicos. Os mais ricos dos ricos em seus condomínios de luxo e os mais pobres dos pobres à margem das ruas e embaixo dos viadutos. E no interior e zona rural há ainda um número expressivo de pequenas cidades e vilas sem a presença de uma igreja
verdadeiramente bíblica. Está entendendo? Então ele diz que hoje nós vivemos os extremos, né? Às vezes dificuldade de chegar lá naquele que é mais rico, porque está no condomínio, né? E está numa segurança e dificilmente vai abrir o seu lar para ouvir o evangelho. E outros estão na extrema pobreza, que às vezes a própria igreja não chega, né? Não se esforça para alcançar um morador de rua, né? Alguém está à margem da sociedade. Infelizmente acontece, mas graças a Deus que há muitos grupos, né, evangélicos que têm se interessado, né, por essas pessoas e têm levado a palavra de Deus a esses grupos, né? Então, isso é importantíssimo e é o que nós devemos fazer e é o nosso desafio missionário para hoje, para a atualidade. Então, meus amados irmãos, entendendo o que é missão, entendendo o desafio, né, missionário, é importante considerar o que o autor vai concluir aí, né, na missão. Ele vai dizer que é bom lembrar que é Deus quem institui, quem santifica e quem comanda a missão da igreja. E lembrar que a base bíblica, né, para missões não é aqui somente Atos 1 e tal, mas principalmente João 17, 18, quando Jesus afirma o seguinte: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Então a igreja de Cristo é enviada ao mundo na autoridade de Cristo. Então, meu amado irmão, nós queremos então concluir, né? E dizer aqui para você, dizer para nós, especialmente membros da Igreja Filadélfia, que precisamos considerar essas verdades nesta manhã. Tá? Eu diria assim, primeiramente entender que tudo isso provém de Deus. Então, missões não é algo criado por nós, pastores, presbíteros, né? Igrejas, é algo de Deus, é uma ordem de Deus, é uma ordem dada a cada um de nós. E lembrar que à medida que entendemos a missão, nós estamos correlacionando a nossa identidade com o propósito de ser igreja, e é pregar o evangelho. Então somos uma raça eleita, somos um povo de Deus, propriedade dele, para proclamarmos o evangelho. Então, ele não pode se esquecer disso. Então, considerar também que a igreja ela é chamada primeiro, lógico, né, a orar mesmo para que Deus abençoe no trabalho nosso, o trabalho dos missionários, orar por aqueles que estão na linha de frente, né, trabalhando com missões, às vezes passando muitas dificuldades, principalmente em países mais fechados, mas estão lá, então ore por eles. Não esqueça de investir, tá? Então sempre que puder, traga a sua oferta, se envolva, ajude alguém, e lembra que o seu dízimo, né, dentro da IPB, nós já falamos isso aqui na igreja, que uma parte dele é exatamente voltada para missões. Então é um investimento que a igreja faz, que você faz parte dele também. E terceiro, se envolver. Quem sabe, você que está aí ouvindo, né? Quem sabe daqui um pouquinho pode ser alguém vocacionado individualmente por Deus para pregar o evangelho. Quem sabe Deus vai te levar para uma cidade, para um país, né? E usar a sua vida com esse propósito específico, de ser um missionário lá no campo. Não sabemos o propósito de Deus, né? Ele sabe, mas a gente descansa nele. O importante é a gente se envolver com missões e saber que isto vem de Deus, e é importante que a igreja seja fiel ao Senhor e cumpra esta ordem dele. Amém, meu amado irmão? Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe a igreja Filadélfia, né, para que seja sempre essa igreja missionária, tá? E nós queremos orar mais uma vez, pedir ao Senhor Deus que nos capacite, né,
e nos ajude com despertamento a nos envolvermos com essa tarefa tão importante para o Senhor e importante para nós também. Com certeza iremos colher grandes frutos, bons resultados. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta manhã e por Tua palavra que nos orienta, ó Deus, a sermos uma igreja envolvida com missões. Não apenas, ó Deus, como denominação, mas como pessoas que fazem parte da igreja, que sabem que foram chamadas por Deus com esse propósito. Desperta o nosso coração, nos abençoe, para que possamos viver essa realidade. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.